Boa noite, queridos pais. É com muito prazer e muita honra que eu venho ministrar essa aula, esse momento com vocês. Hoje eu quero contextualizar um pouquinho dos exercícios que foi passado até então, dizendo para vocês e explicando um pouquinho sobre a abordagem positiva, né? O que é isso que a gente tanto fala? O que é tal esse caminho do meio? Então, provavelmente você está aqui porque você veio através de uma live minha ou da Sônia ou uma live nossa juntos, ou você é paciente de uma das duas, enfim. Então, nós sempre falamos de uma outra possibilidade, porque assim como todas as áreas, a psicologia também evoluiu nessa questão. Infelizmente, né, nós lidamos com muitos adultos cheios de traumas e grandes dificuldades aí de lidar com as suas questões pessoais, que na nossa visão a gente entende que poderia ser mais fácil se na nossa infância ou se na infância dessas pessoas tivesse tido uma abordagem, uma forma de educação diferente. Mas, como eu sempre digo aqui, os nossos pais fizeram o melhor que eles sabiam, que eles podiam, e não tem um manual, não tinham um manual, porque até então, né, não tinham. Hoje a gente está dando mais ou menos um manual para vocês dessa educação. E grandes mudanças aconteceram desde a nossa época até hoje, grandes mudanças sociais, mudanças políticas. Então, por que não mudarmos a perspectiva em relação à educação dos nossos filhos? A primeira grande mudança é que os adultos não são mais exemplos de submissão, né? E obediência. Os adultos, eles esquecem que eles mesmos não agem mais da mesma forma como nós agíamos antigamente. Antes, a mulher obedecia ao marido, por exemplo, obedecia ao pai, e automaticamente a criança ela ia nessa posição de obediência por repetir esse comportamento aí da mãe. E isso era culturalmente aceitável, né? Isso era culturalmente aceito nos bons e velhos tempos. Mas não eram tão bons assim, porque hoje nós percebemos os grandes traumas, como eu disse, né? Em razão aí, então teve um grande movimento aí dos direitos humanos e isso mudou, isso se transformou. Só que quando o pai ele perdeu o controle da mãe, automaticamente os dois perderam o controle das crianças. Então hoje a gente vê que você não quer ser tão rígido quanto seu pai foi com você, e talvez você vai para um outro lado da permissividade. Ou você quer ser tão rígido quanto o seu pai porque você acredita que funcionou com você. Mas, com toda essa história, isso significa que as crianças elas não têm mais um grande modelo de submissão. E naquela época haviam muitos modelos de submissão, não era só dentro de casa, era do chefe, né, que não olhava para o funcionário, para o colaborador, ele era acima, né, de todo mundo. Então hoje nas empresas a gente tem um modelo mais bonito, né, mesmo que haja hierarquia. A gente sabe que hoje é possível você sentar na frente do seu chefe, do seu colaborador e ter uma grande conversa aí trazendo a igualdade. A igualdade não significa receber a mesma coisa, receber igual. A gente fala dos direitos iguais, mas não necessariamente a minha necessidade é a mesma necessidade que a sua. Eu também tenho direitos, mas o meu direito não é o mesmo direito que o seu. Então vamos falar aí das diferenças, né? De repente uma pessoa é cega, ela precisa ali ter um livro que ela possa ler e acompanhar. O outro precisa de uma passagem, né? Um transporte porque ele utiliza a cadeira de roda. Então os direitos são os mesmos de ir e vir, mas as necessidades elas são diferentes. Então as lideranças elas mudaram a forma de olhar para as pessoas, e cada criança, cada ser, cada adulto deve ser tratado com dignidade e com respeito.
e uma criança não fica fora disso. Então é muito importante que a gente olhe para essa criança com dignidade e com respeito, que a gente trate essa criança sempre com muita responsabilidade e motivação. A gente não tem que ter a preocupação, na verdade, quando eu falo isso, às vezes dá a sensação para alguns pais que, mas então significa que a criança ela tem direitos iguais ao pai e ela vai mandar em casa também? Não é isso. A gente fala assim de uma ordem, a gente fala assim do mais experiente para o menos experiente. A gente fala e a gente sabe que o pai e a mãe, ele tem mais tempo de vida, ele tem mais condições. A gente sabe que o professor, ele tem mais experiência, apesar de que numa sala de aula tem muita troca, apesar de que em casa tem muita troca. O meu filho, por exemplo, ele me ensina muita coisa. Mas eu tenho a direção nas minhas mãos ainda. Não é porque ele sabe dirigir, vamos colocar que ele saiba dirigir um carro, que eu vou dar o carro na mão dele. Outro dia meu filho até me questionou isso. Ele falou: mãe, eu com certeza se eu pegar o seu carro, eu vou saber dirigir, né? E aí eu disse pra ele: eu acredito sim, mas a experiência, a sua construção emocional, ela tá se dando ainda, o seu controle com as suas emoções. Então talvez numa decisão difícil de fazer uma ultrapassagem, de tomar decisões difíceis que a gente toma no trânsito, talvez você não teria ainda, pelo fato de você não estar maduro o suficiente para tomar essas decisões. Enfim, então é muito importante, né, que a gente tenha essa sabedoria de que não é porque as crianças têm os direitos iguais que elas têm as mesmas necessidades. E para isso, dentro da disciplina positiva, nós pensamos nas 7 percepções e 7 habilidades significativas quando se trata aí de direcionar uma inteligência para essas crianças. O que elas precisam ter de percepção e de habilidade para a vida. Então, por exemplo, uma criança ela precisa ter uma forte percepção de que ela é capaz, uma forte percepção da sua capacidade. Ela precisa ter uma forte percepção da maneira como ela contribui de forma significativa, como ela pode contribuir de forma significativa, ou seja, da importância que ela tem nas relações. É muito importante que ela saiba o quanto que ela contribui, o quanto que ela pode ajudar, o quanto que ela pode realizar coisas. Ela precisa ter uma forte percepção de que do poder dela de influência. A gente tem medo, né? Mas uma criança já pode perceber o quanto que ela pode influenciar, mas desde que ela saiba influenciar o outro da maneira correta, influenciar para o bom, para o positivo, ela tem uma forte habilidade, ela precisa ter uma forte habilidade de entender as próprias emoções e de lidar e de controlar as próprias emoções. Ela também precisa ter habilidades interpessoais, que é a habilidade de trabalhar com os outros, de desenvolver amizade, de trabalhar em grupo, de saber esperar a vez do outro, de saber entender, ou seja, a comunicação assertiva, a negociação, a troca, a empatia, do se colocar no lugar do outro. A criança também ela tem que ter uma habilidade e a capacidade de lidar com os limites da vida. Não é só limites impostos pelos pais, mas que a vida tem limites e que tem consequências. Então, isso a gente começa a trabalhar e ajudá-los em casa. Ela também precisa ter a noção e a habilidade de lidar a habilidade de saber olhar para a sabedoria da vida, né? O que é a sabedoria da vida? Então, o que é a sabedoria de quem tem dinheiro? O que é a sabedoria de quem não tem dinheiro? Os valores apropriados para cada situação. E normalmente, ou os pais, eles iam para um olhar muito de rigidez, que as crianças elas tinham que manter uma ordem, não tinham liberdade, não tinham opção de escolhas. Você faz isso porque eu tô mandando, simples assim.
Ou então para um lado da permissividade, que elas têm muita liberdade, sem ordem nenhuma, elas têm escolhas ilimitadas e também é aquela história, você pode fazer o que quiser. A nossa proposta aqui é que as crianças elas tenham uma liberdade com ordem, que elas tenham escolhas, mas essas escolhas são limitadas, que ela pode escolher dentro dos limites, que demonstrem respeito por todos, né? Aquela coisa, desde que eu não invado o espaço de ninguém, eu posso ser livre, porque a partir do momento que eu tô invadindo o espaço de alguém, eu não sou mais livre, eu não sou mais competente para fazer aquilo de forma de liberdade. Então, é muito importante que haja essa preocupação. E aí, numa situação onde as crianças elas precisam se sentir encorajadas a resolver os conflitos, elas precisam se sentir livres dentro de um limite, elas precisam se sentir motivadas a realizar as tarefas desde as mais simples até as mais complexas. Elas precisam compreender que elas terão que manter o controle das suas emoções quando elas estão em uma situação que não lhe é agradável, mas ao mesmo tempo ter a liberdade de falar sobre esse assunto, não aquela coisa de engole o choro, isso não foi nada, você não tem direito de sentir. O meu sentir é diferente do seu sentir. O meu jeito de olhar para minha dor é diferente da sua dor. O que eu sinto, o que é para mim uma coisa que pode ser um trauma, para você é só uma poeira. Então nós precisamos respeitar a individualidade de cada um. E normalmente quando os pais tratam uma criança com punição, ela tá ali criando ressentimento, ela tá dizendo que aquele formato não é justo, ela tá com muita, ela vai fazer a retaliação, que você tá ganhando agora, mas na próxima eu ganho, eu vou ser melhor. Ou ela vai ser aquela criança rebelde que vai fazer exatamente o contrário para provar que ela que manda. Ou ela vai ser aquela criança que vai recuar, ou que vai desistir, ou que a autoestima vai ser muito baixa. Então, para isso, a gente precisa entender que eu não devo nem ser rígido e punitivo, e ao mesmo tempo eu também não posso ser permissivo, porque a vida também vai me trazer vários nãos e eu não vou saber lidar com esses nãos, porque eu vou ter muita liberdade na minha casa, mas é aquilo, a liberdade minha termina quando começa o espaço e a liberdade do outro. Então a gente quer trabalhar com vocês esse formato de forma respeitosa, de forma encorajadora para o seu filho, ajudar ele a desenvolver o senso de aceitação, da importância, criar uma conexão, criar um laço afetivo com ele, utilizar recursos que eu possa resolver a curto e a longo prazo, porque não adianta de nada eu resolver algo aqui momentaneamente e daqui a pouco eu ter que falar de novo, eu ter que falar de novo, eu ter que falar de novo, eu ter que tirar de novo, eu ter que pôr de castigo de novo. Então aqui eu tô ensinando, eu quero ensinar as habilidades sociais para a vida. E aí, conforme vocês vão recebendo as aulas, os vídeos, vocês vão observando que tem lá várias possibilidades de você lidar com cada situação, mas o mais importante para vocês pais, educadores, é ter resiliência, ter paciência. Quando nós vamos mudar algo, uma mudança significativa, ela não vem do dia para a noite, ela vem de passinho em passinho, ela vem de processo em processo. Para nós adultos, fazer uma mudança não é simples. Então, quando eu tenho que mudar um jeito, até vou dar um exemplo simples assim. Se eu tenho um carro automático e eu passo para um carro manual, eu vou ter grandes dificuldades, porque eu tô acostumada. Então, provavelmente eu vou deixar o carro morrer algumas vezes, né? Eu vou engatar a marcha errada, enfim. E entre outras situações, eu dei até vários exemplos e numa das lives eu falo de
da máscara, né? Que quantas vezes a gente esquecia a máscara, sabendo que a gente estava correndo risco de saúde, que podia implicar em muitas questões aí, mas a gente esquecia. Então eu posso ajudar essa criança a solucionar problemas, não só para hoje, mas para a vida. Às vezes a gente quer resolver e acabar com aquele problema, com aquela birra na hora. Só que eu resolvo na hora e depois eu acabo trazendo de novo outras consequências para o futuro. Então eu vou dar exemplos aqui de frases de gentileza e de firmeza que você pode começar a utilizar com o seu filho e sentir qual que é o impacto disso. Ao invés de falar, por exemplo, você não sabe esperar, quando a criança está aflita esperando alguma coisa, a gente pode dizer, tá chegando a sua vez. Eu posso dizer, quando a criança ela me desrespeita, que ela fala uma palavra que não é bacana, eu posso dizer, eu sei que você consegue dizer isso de uma maneira mais respeitosa. Mas desde que vocês pais também os tratem com muito respeito. Eu também posso dizer, eu me importo com você e vou esperar até que nós dois possamos conversar e agir com mais respeito um com o outro. Eu sei que você consegue pensar em uma solução que ajude a gente a resolver esse conflito ou esse problema ou algo que aconteceu. Nós precisamos agir e não falar. Às vezes a gente só fala, mas a gente não age. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. É uma forma de você pensar em como você vai abordar aquele assunto. Quando a criança tiver, por exemplo, num ataque de birra, nós precisamos sair dessa loja agora. Vamos tentar novamente mais tarde vir aqui e comprar somente o que nós combinamos. Então eu entendo você, eu me coloco no seu lugar e posso imaginar o que você está sentindo. Então, dentro dessas possibilidades, tem a gentileza, tem a firmeza, tem a minha visão de me colocar no seu lugar. Eu estou me colocando no seu lugar. Eu estou mais ou menos imaginando o quanto que você está frustrado com isso. O quanto que você gostaria que fosse diferente. Pois, infelizmente, nesse momento, eu não posso agir da maneira como você gostaria, agir da maneira como você imaginou que fosse melhor. Então esses são os conceitos básicos, essa é a essência principal da disciplina positiva, tá bom? Em breve eu mando mais conteúdos aqui para vocês aprenderem um pouco mais sobre essa disciplina. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.